O caixão branco desceu lentamente para a terra. 22 anos. Meu filho tinha apenas 22 anos quando morreu envenenado por metanol numa bebida falsificada. Eu sou delegada Helena Vargas, chefe da Divisão de Crimes contra a Saúde Pública. Passei 15 anos investigando traficantes, fraudadores, falsificadores. Prendi centenas, fechei dezenas de operações criminosas. Mas nunca imaginei que um dia estaria enterrando meu próprio filho, vítima do tipo de crime que dediquei minha vida a combater. Gabriel tinha saído para comemorar a formatura com amigos. Compraram vodka barata num bar de bairro. 3 horas depois, estava na UTI com os rins falindo, o fígado destruído, o cérebro sofrendo danos irreversíveis. 2 dias de agonia. E então, silêncio. Metanol. Álcool industrial, colocado em garrafas falsificadas vendidas como bebida legítima, lucro de centavos para os criminosos, preço de uma vida para nós. No velório, enquanto segurava a mão fria do meu filho pela última vez, fiz uma promessa. Não como mãe em luto, como delegada com poder, recursos e determinação absoluta. Ia encontrar quem fez isso. Ia desmantelar toda a organização, do falsificador de rótulos ao distribuidor final. Ia garantir que nenhuma outra mãe sentisse essa dor. Eles achavam que eram espertos, que podiam operar nas sombras, envenenando a população por lucro, sem consequências. Mas não conheciam Helena Vargas quando ela transforma dor em propósito. E essa investigação não seria apenas trabalho. Seria vingança, seria justiça, seria guerra. Esta é a história de Helena Vargas, uma delegada que perdeu seu filho de 22 anos envenenado por metanol em bebida falsificada. O que começou como tragédia pessoal se transformou na maior operação contra uma facção criminosa que adulterava bebidas alcoólicas e matava dezenas de pessoas por ganância. Antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo. Quero saber onde estão os seguidores do canal Mulheres da Lei, acompanhando essa história. Prepare-se, porque essa é uma jornada de dor, vingança e justiça que mostra até onde uma mãe e delegada é capaz de ir para proteger outras famílias. Meu nome é Helena Vargas, tenho 48 anos e há 26 anos sou delegada de polícia. Mas antes de ser delegada, antes de qualquer distintivo ou título, eu era mãe. E durante 22 anos, a coisa mais importante da minha vida não foi nenhum caso, nenhuma investigação, nenhuma prisão. Foi Gabriel, meu filho, minha luz, minha razão de acordar todos os dias. Gabriel nasceu quando eu tinha 26 anos, recém-aprovada no concurso para delegada. Gravidez não planejada. Pai que desapareceu antes mesmo do nascimento, família que me pressionou a desistir da carreira para ser mãe em tempo integral. Mas eu escolhi os dois, seria mãe e delegada. Provaria que mulher não precisa escolher, pode ser ambas com excelência. E fui. Durante 22 anos equilibrei plantões noturnos com apresentações escolares, interrogatórios com partidas de futebol, operações perigosas com jantares em família. Não foi fácil. Houve sacrifícios, lágrimas, momentos onde duvidei se conseguiria continuar. Mas olhava para Gabriel, para aquele menino que se tornou homem incrível e sabia que cada sacrifício valia. Gabriel era gentil. Esse é o primeiro adjetivo que vem quando penso nele. Num mundo cada vez mais duro, ele mantinha gentileza impossível. Ajudava vizinhos idosos com compras. Voluntariava em abrigo de animais nos finais de semana. Tinha tempo para ouvir problemas dos amigos, sempre oferecendo ombro, conselho, presença. Estudava engenharia ambiental porque queria, nas palavras dele, deixar mundo melhor do que encontrou. Mãe, ele me disse uma vez, aos 16 anos, depois de me ver voltar exausta de caso particularmente difícil. Você passa a vida toda protegendo pessoas. Quero fazer o mesmo, só que com o planeta. Somos parecidos assim.
Ele estava certo. Éramos parecidos, teimosos, idealistas, acreditando que uma pessoa pode fazer diferença. Talvez por isso a dor seja tão insuportável agora. Perdemos mais que pai ou mãe e filho. Perdemos espelho um do outro. A última sexta-feira de abril foi dia normal. Acordei cedo como sempre, preparei café, deixei bilhete na geladeira para Gabriel, que ainda dormia. Bom dia, meu amor. Lembra de estudar para a prova. Te amo. Mãe. Pequeno ritual nosso desde que ele era criança. Bilhetes grudados na geladeira, forma de manter conexão, mesmo quando horários não coincidiam. Passei dia inteiro na delegacia, reuniões, papelada, planejamento de operação contra esquema de medicamentos falsificados. Trabalho de delegada de crimes contra a saúde pública é isso. Proteger população de quem lucra envenenando outros, medicamentos falsos, alimentos contaminados, produtos adulterados. Cada caso me deixava furiosa porque via rostos das vítimas, famílias destruídas por ganância pura. Mas nunca, nem em pesadelo mais sombrio, imaginei que me tornaria uma dessas famílias. Gabriel me ligou às 7 da noite, voz animada, feliz. Mãe, finalmente terminei a apresentação do TCC. 4 meses de trabalho, mas ficou incrível. Vou comemorar com o pessoal da turma hoje. Pode ser? Claro, amor. Mas cuidado, tá? E me liga quando chegar em casa, não importa a hora. Sempre ligo, mãe. Você me ensinou bem. Ele riu, aquele riso contagiante que iluminava qualquer ambiente. Te amo. Te amo também. Se diverte, merece. Foram últimas palavras que trocamos com ele, consciente. Últimas palavras normais de mãe e filho que não sabiam que mundo estava prestes a desmoronar. Recebi ligação às 2h15 da manhã. Número desconhecido. Atendi com o coração já disparando. Instinto policial, reconhecendo que ligações na madrugada nunca trazem boas notícias. Helena Vargas? Voz feminina. Profissional, mas tensa. Sim. Aqui é doutora Almeida, do Hospital São Lucas. Seu filho Gabriel deu entrada na emergência há 20 minutos. Está em estado grave. Precisa vir imediatamente. O chão sumiu sob meus pés. O que aconteceu? Acidente? Não, intoxicação, envenenamento agudo. Venha rápido, por favor. Dirigi até o hospital em estado de choque automatizado. Semáforos vermelhos ignorados, velocidade máxima, mente recusando processar possibilidades. Gabriel era saudável, forte, cuidadoso, não usava drogas, bebia moderadamente, sempre responsável. Como intoxicação, como envenenamento. Cheguei ao hospital, corri para a emergência. Médica me interceptou antes que chegasse à sala onde Gabriel estava. Delegada Vargas, preciso prepará-la. Seu filho está em estado crítico, insuficiência renal aguda, danos hepáticos severos, edema cerebral. Estamos fazendo tudo possível, mas... Mas o quê? O que o envenenou? Ela hesitou, então disse palavra que mudaria minha vida para sempre. Metanol. Metanol. Álcool metílico. Álcool industrial usado em solventes, combustíveis, produtos de limpeza. Extremamente tóxico para humanos. Apenas 30 mililitros. Podem causar cegueira. 60 podem matar. E Gabriel tinha ingerido quantidades significativas sem saber. Como? Minha voz saiu estranha, distante. Como ele ingeriu metanol? Aparentemente através de bebida alcoólica. Ele estava comemorando com amigos. Compraram vodka num bar. Outros 3 jovens também deram entrada com sintomas similares. Um já faleceu. A realidade me atingiu como trem em alta velocidade. Bebida adulterada, falsificação. Exatamente tipo de crime que eu investigava, que eu combatia, que jurei proteger população contra. E tinha matado meu filho. Quero vê-lo. Delegada, ele está entubado, inconsciente, cercado de máquinas. Talvez seja melhor... Quero ver meu filho. Agora. Ela me levou. E nada. Nenhum treinamento, nenhuma cena de crime que testemunhei em 26 anos de carreira me preparou
para ver Gabriel daquela forma. Meu menino, meu filho forte e saudável, estava irreconhecível. Pele amarelada, corpo inchado, tubos saindo de todos os lugares. Máquinas, respirando por ele, bombeando medicamentos, monitorando órgãos falhando. O som dos monitores, bips constantes marcando cada batimento cardíaco irregular, tornou-se trilha sonora do meu pesadelo. Segurei sua mão. Estava quente ainda, viva, mas tão frágil. Gabriel, meu amor, está tudo bem. Mamãe está aqui. Você vai ficar bem. Tem que ficar bem. Mas ele não ficou. Passamos 2 dias assim. Eu ao lado da cama dele, segurando sua mão, conversando mesmo sem resposta, implorando para que acordasse. Médicos entravam e saíam com expressões cada vez mais sombrias. Exames mostrando danos irreversíveis, rins completamente falidos, fígado destruído, cérebro sofrendo danos que, mesmo se sobrevivesse, deixariam sequelas permanentes. Na manhã do 2º dia, Dr. Almeida me chamou para conversa particular. Helena, preciso ser honesta. Os danos são extensivos demais. Mesmo com diálise, mesmo com possível transplante, a chance de recuperação é mínima. E a qualidade de vida, se sobreviver, ela não terminou. Mas entendi. Quanto tempo? Horas, talvez um dia. Sinto muito. Voltei para quarto, sentei ao lado de Gabriel e pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, desabei. Chorei como nunca chorei na vida. Soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro, lágrimas que não paravam, dor física no peito, como se coração estivesse sendo arrancado. Desculpa, sussurrei entre lágrimas. Desculpa, meu amor. Desculpa por não ter protegido você. Passo vida protegendo estranhos e não consegui proteger você. Gabriel morreu às 4h17 da tarde de uma terça-feira chuvosa. Os monitores que bipavam constantemente por 2 dias emitiram um som contínuo e monótono. Médicos e enfermeiras correram, tentaram reanimar, mas era inútil. O corpo dele tinha sido destruído demais. Fiquei no quarto por horas depois. Segurei mão dele, que esfriava gradualmente. Memorizei o rosto dele uma última vez. Sussurrei todas as palavras que nunca teria chance de dizer novamente. Te amo, sempre te amei, desde o primeiro segundo que soube que existia. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E juro por tudo que é sagrado, que vou fazer justiça. Vou encontrar quem fez isso. Vou garantir que nenhuma outra mãe sinta o que estou sentindo. Funeral foi 3 dias depois. Caixão branco porque Gabriel era jovem, puro, inocente. Igreja lotada de amigos, professores, colegas de trabalho dele e meus, todos com palavras gentis, abraços, condolências que não significavam nada, porque nada poderia trazer ele de volta. Enterramos ele num dia ensolarado, ironia cruel. Deveria estar chovendo, o mundo deveria estar lamentando junto comigo. Mas sol brilhava indiferente enquanto colocavam meu filho na terra. Voltei para casa vazia. Silêncio absoluto onde antes havia música que Gabriel ouvia. Risadas dele ao telefone com amigos. Barulho dele na cozinha preparando lanches noturnos. Tudo substituído por vazio ensurdecedor. Sentei na cama dele, cercada pelas coisas dele. Livros de engenharia, fotos, com amigos, projetos inacabados. Uma vida inteira interrompida por ganância de criminosos que nem conheciam ele, que nem sabiam, ou se importavam que estavam matando pessoas reais com famílias, sonhos, futuros. Foi naquele quarto, cercada pelos restos da vida do meu filho, que fiz escolha que definiria próximos meses. Não ia apenas em luta, ia agir. Ia transformar dor em propósito, lágrimas em determinação, perda em cruzada, para garantir que isso nunca acontecesse com outra família. Voltei ao trabalho 1 semana após funeral. Colegas ficaram chocados, disseram que precisava mais tempo, que deveria tirar licença.
Mas trabalho era a única coisa mantendo-me funcionando. Sem ele, afogaria em luto. Convoquei reunião com minha equipe. 8 investigadores experientes que trabalhavam comigo há anos. Olhei para cada rosto, para cada pessoa que conhecia minha dor, e disse: vamos abrir investigação sobre falsificação de bebidas alcoólicas. Gabriel foi vítima. Outros 3 jovens também. Um morreu. Isso não é caso isolado, é operação criminosa sistemática e vamos desmantelar completamente. Delegada, meu parceiro mais antigo, investigador Marcos falou gentilmente. Talvez outra equipe deveria assumir isso. Você está muito próxima, muito envolvida emocionalmente. Exatamente por isso preciso estar no comando. Ninguém vai trabalhar mais duro, ser mais dedicado, ir mais longe que eu, porque para vocês é trabalho. Para mim é pessoal. Começamos investigação no dia seguinte. Primeiro passo foi conseguir a amostra da bebida que matou Gabriel. Bar onde compraram estava fechado, dono desaparecido. Mas consegui garrafas através de amigos de Gabriel que estavam com ele naquela noite. Enviei para laboratório forense. Resultado confirmou o pesadelo. Vodka continha 70% de metanol. Não era diluição acidental, era substituição deliberada de etanol por metanol porque era mais barato, aumentando margem de lucro. 30 centavos por garrafa de diferença no custo, 30 centavos. Esse foi o valor da vida do meu filho para eles. Análise dos rótulos mostrou falsificação sofisticada, marcas conhecidas perfeitamente replicadas. Código de barras falsos, mas funcionais. Hologramas de segurança copiados. Operação profissional, não amadora. Isso requer recursos, Marcos apontou durante reunião. Equipamento de impressão industrial, fornecedores de metanol, rede de distribuição. Não é criminoso solitário, é organização. Então vamos destruir a organização inteira, respondi. Eu topo até base, cada pessoa envolvida, cada real de lucro sujo. Passamos semanas mapeando, seguimos rastro das garrafas falsificadas, identificamos pelo menos outros 15 estabelecimentos vendendo produtos similares. Bares pequenos, mercearias de bairro, depósitos de bebidas em regiões periféricas. Entrevistamos donos. Maioria alegou não saber que produtos eram falsos. Comprador ofereceu preço bom, aceite sem questionar. Alguns definitivamente sabiam e eram cúmplices, outros eram vítimas, também enganados por distribuidores inescrupulosos. Descobrimos padrão. Distribuidores alvejavam proprietários em dificuldades financeiras. Ofereciam bebidas originais por preços significativamente abaixo do mercado. Produto de apreensão, mercadoria legal, mas sem nota, estoque encalhado. Mentiras que sonavam plausíveis para quem estava desesperado. E então, rastreamos distribuidores. 3 empresas de fachada, registradas em nomes de laranjas, operando em galpões alugados. Mas quando chegávamos para investigar, já tinham mudado. Sempre um passo à frente, sempre alertados com antecedência. Temos vazamento, Marcos disse semanas depois de 5ª operação fracassada. Alguém está avisando eles. Possibilidade de traição dentro da própria polícia me deixou furiosa, mas não surpresa. Corrupção era como erva daninha, crescendo em qualquer solo fértil. E crime organizado sempre tentava plantar sementes dentro das forças de lei. Reduzi equipe. Apenas 4 pessoas confiáveis. Absoluta. Marcos, investigadora Paula, investigador Chen e analista Beatriz. Todos veteranos, todos com históricos impecáveis. Todos que conhecia pessoalmente há anos. A partir de agora, instruía em reunião secreta em local externo. Compartilhamos informações apenas entre nós 5. Ninguém mais. Nem comandante, nem outros delegados, ninguém. Recomeçamos investigação do zero. Dessa vez mantendo absoluto silêncio. E finalmente começamos a ver progresso real. A investigação silenciosa começou a render frutos após 3 semanas de trabalho meticuloso.
Paula conseguiu infiltrar-se como compradora interessada através de contato que tinha no mercado informal. Fingia ser dona de rede de bares, procurando fornecedor mais barato. O papel era arriscado, mas Paula tinha 15 anos de experiência em operações disfarçadas. Recebi ligação, ela anunciou numa manhã, entrando no escritório improvisado que montamos num apartamento alugado longe da delegacia oficial. Distribuidor quer reunião. Disse que tem produtos premium por preço de atacado, exatamente o discurso que usam. Quando? Perguntei, sentindo adrenalina misturada com raiva começar a fluir. Amanhã à noite, galpão na zona industrial. Vou usar escuta, vocês ficam de prontidão próximos. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, que ainda cheirava a Gabriel, olhei para a foto dele na formatura do ensino médio. Sorriso largo, olhos brilhantes, cheios de futuro. Futuro que foi roubado por ganância. Estamos chegando perto. Amor, sussurrei para a foto. Vou pegar cada um deles, prometo. A reunião de Paula com o distribuidor aconteceu num galpão abandonado exatamente como nos filmes policiais clichês. Mas clichês existem porque funcionam. Criminosos sempre escolhem locais isolados, difíceis de rastrear, fáceis de abandonar se necessário. Ficamos estacionados a 3 quarteirões, ouvindo conversa através de escuta que Paula carregava escondida. Chen monitorava equipamento enquanto Marcos e eu preparávamos plano de ação, em caso algo desse errado. A voz masculina que ouvimos era jovem, confiante demais. Então, senhora Paula, sua proposta me interessou. Rede de 5 bares precisa de fornecimento constante. Posso oferecer vodka, whisky, gin, todas marcas premium, por 60% do preço de mercado. 60% é significativo, Paula respondeu, mantendo o personagem perfeitamente. Como consegue esse preço? Tenho conexões, importação direta, sem intermediários, alguns atalhos fiscais. Mentira. Suave. Produto é legítimo, qualidade garantida. Posso ver a amostra? Ouvimos som de garrafas sendo abertas, líquido sendo despejado. Meu estômago revirou sabendo que era exatamente aquele tipo de produto legítimo que tinha matado meu filho. Paula fingiu provar. Parece bom, mas preciso garantia de qualidade. Não posso arriscar problemas com vigilância sanitária. Trabalho nesse ramo há 5 anos. 0 problemas, 0 reclamações. Outra mentira. Tínhamos documentação de pelo menos 8 mortes ligadas a produtos falsificados nos últimos 2 anos. Quem mais está no negócio? Quero saber com quem estou trabalhando. Informação confidencial. Mas posso dizer que somos operação grande. Cobrimos 3 estados. Movimentamos milhares de garrafas mensalmente. Milhares. A escala me atingiu como soco. Não eram alguns criminosos pequenos. Era a indústria. Paula conseguiu fechar acordo de compra-teste. 100 garrafas para serem entregues na semana seguinte. Transação daria pretexto legal para prisão e apreensão. Mas eu queria mais. Queria toda a cadeia. Do falsificador aos distribuidores, aos chefes no topo. Precisamos seguir ele, disse assim que Paula saiu em segurança. Ver para onde vai, quem encontra. Marcos hesitou. Helena, seguimento sem mandado é arriscado legalmente. Não estamos coletando evidências ainda, apenas observando. Reconhecimento. Minha voz tinha aquela dureza nova que desenvolvi desde a morte de Gabriel. Não era mais apenas delegada seguindo protocolos. Era mãe, em missão. Seguimos o distribuidor, homem magro de talvez 30 anos dirigindo van branca sem identificação, por 2 horas através da cidade. Ele parou em 3 locais diferentes. Depósitos, bares, até mercadinho de esquina. Entregando produtos, coletando pagamentos, operando com confiança de quem nunca foi pego. Finalmente foi para casa. Apartamento classe média em bairro decente. Esposa e bebê pequeno visíveis pela janela quando chegou. Imagem de normalidade. Homem de família que ganhava vida envenenando outros.
Consegui placa da van, Beatriz disse, trabalhando no laptop, registrada em nome de empresa fantasma. Mas cruzando dados encontrei outras 3 vans registradas na mesma empresa. Endereço no papel é escritório de contabilidade que claramente serve múltiplos negócios de fachada. Empresa fantasma significa planejamento, significa estrutura, não é improvisação. Chen anotava tudo em diagrama complexo que estava construindo. Temos camada de laranjas protegendo verdadeiros donos. Durante semanas seguintes, mapeamos operação inteira. Identificamos 7 distribuidores, 15 pontos de armazenamento, rede de mais de 100 estabelecimentos comprando produtos falsificados, alguns sabendo, maioria ignorante. Mas ainda não tínhamos chegado ao topo, aos fabricantes, aos verdadeiros responsáveis. Foi Beatriz quem fez descoberta crucial. Analisei padrões de movimentação financeira das empresas fantasmas. Há transferências regulares para conta offshore nas ilhas Cayman. Valores significativos, milhões acumulados. Consegue rastrear quem controla a conta? Trabalhando nisso. Mas há camadas de proteção. Vai levar tempo. Tempo era luxo que sentia escorrer. Cada dia que a operação continuava funcionando, era outro dia onde alguém poderia comprar bebida envenenada, onde outra mãe poderia receber ligação de hospital na madrugada. Intensifiquei pressão. Autorizei Paula a fazer compra maior, 1000 garrafas, exigindo entrega direta do armazém principal. Quisemos forçar criminosos a nos levarem para centro de operação. É arriscado, Marcos alertou. Se suspeitarem, Paula fica exposta. Paula pode se cuidar, e estarei lá. Todos estaremos. Não disse em voz alta, mas verdade era que estava disposta a correr riscos maiores que normalmente aceitaria. Parte racional sabia que era perigoso, parte emocional não se importava. Única coisa que importava era justiça para Gabriel. A noite da grande entrega chegou. Paula foi ao local combinado. Armazém no distrito industrial. Nós ficamos posicionados em 3 pontos diferentes, prontos para agir. Quando Paula entrou no armazém, respiração dela pela escuta acelerou ligeiramente. Tem muita gente aqui, pelo menos 8 homens, e o espaço é enorme, centenas, talvez milhares de caixas. Operação era maior do que imaginávamos, significativamente maior. Paula negociou o pagamento, recebeu carregamento na van alugada que preparamos. Tudo parecia correr bem até um dos homens comentou casualmente. Sorte sua. Negociar agora. Semana que vem vamos mudar base novamente. Polícia está esquentando depois daquelas mortes na Zona Norte. Zona Norte. Onde Gabriel morreu. Sangue ferveu nas minhas veias. Eles sabiam. Sabiam que tinham matado pessoas e estavam apenas mudando localização como se fosse inconveniente menor. Paula manteve compostura. Mortes? Ah, uns garotos tomaram produto vencido, aparentemente. Mídia fez alarde, mas sabe como é. Acidentes acontecem. Acidentes. Meu filho não foi acidente. Foi assassinato. Envenenamento deliberado por lucro. Forcei-me a respirar, a manter controle. Ainda não era hora. Paula saiu segura com van carregada de evidências. Tínhamos tudo o que precisávamos para prisões e apreensões de nível médio. Mas semana que vem mudariam base. Perderíamos rastro novamente se não agíssemos rápido. Convoco reunião com o comandante amanhã, anunciei. Pedimos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, apoio tático. Fazemos operação grande, simultânea em todos os locais mapeados. E se houver vazamento novamente? Chen perguntou preocupação válida. Então, garantimos que vazamento chegue tarde demais. Montamos tudo em segredo absoluto. Executamos em 48 horas máximo. Naquela noite, voltei pela primeira vez em semanas ao quarto de Gabriel. Tinha evitado. Dor era muito grande. Mas agora precisava estar perto dele de alguma forma. Sentei na cama, peguei o ursinho de pelúcia velho que ele mantinha desde criança por valor sentimental. Abracei
contrapeito, sentindo lágrimas finalmente virem. Estamos quase lá, meu amor, quase conseguimos. E quando pegar eles, quando cada um estiver preso, vou finalmente poder respirar. Não vai trazer você de volta. Nada vai. Mas pelo menos vai significar algo. Vai proteger outros. Vai fazer sua morte não ser completamente sem sentido. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, lavei rosto, endireitei ombros, coloquei máscara de delegada forte novamente. Tinha trabalho a fazer. Criminosos para pegar. Justiça para servir. E dessa vez, nada ia me parar. A manhã chegou pesada. Não dormi. Apenas fiquei olhando para o teto do meu quarto, ensaiando mentalmente cada palavra que diria ao comandante, cada argumento que usaria para conseguir recursos para a operação massiva. Sabia que pedir apoio tático completo, mandados simultâneos para 15 locais, autorização para a operação de grande porte, não seria fácil. Especialmente vindo de delegada cujo filho era vítima do crime investigado. Às 7 da manhã, entrei na delegacia pelo estacionamento dos fundos, evitando olhares curiosos de colegas que ainda me tratavam com aquela piedade desconfortável reservada aos enlutados. Fui direto ao gabinete do comandante Ribeiro, homem de 60 anos que conhecia desde meu primeiro dia como delegada. Ele estava em pé quando entrei, café fumegante na mesa, expressão já preparada para a conversa difícil. Helena, marquei horário porque imaginei que fosse importante. É sobre operação contra a falsificação. De bebidas. Coloquei pasta grossa na mesa dele, repleta de documentos, fotos de vigilância, diagramas de conexões, evidências laboratoriais. 6 semanas de investigação. Mapeamos operação criminosa de escala industrial. 7 distribuidores ativos. 15 pontos de armazenamento. Mais de 100 estabelecimentos envolvidos, movimentação financeira de milhões em contas offshore. Ele folheou documentos, sobrancelhas se erguendo gradualmente. Isso é extenso. Como conseguiram tudo isso sem eu saber? Trabalhei com equipe reduzida. Havia preocupação com vazamentos comprometendo investigação. Vazamentos da minha delegacia? Voz dele endureceu. Possivelmente. Tivemos 5 operações frustradas antes de mudar a abordagem. Alguém estava alertando alvos. Ele se sentou pesadamente. E agora quer o quê? Autorização para a operação? Quero mandados de busca e apreensão para todos 15 locais. Mandados de prisão para todos identificados. Apoio do Gate para a operação simultânea em todos. Pontos. E quero fazer isso em 48 horas antes que mudem base novamente. Helena, ele suspirou, esfregando têmporas. Você perdeu seu filho. Entendo sua dor, entendo necessidade de justiça. Mas operação dessa magnitude requer planejamento cuidadoso, aprovações de múltiplos níveis, coordenação. Comandante, com todo respeito, não tenho tempo para burocracia. Cada dia que esperamos é dia onde mais pessoas compram produtos envenenados. Onde mais mães potencialmente recebem ligação. Que recebi. Minha voz quebrou levemente, mas forcei firmeza de volta. Tenho evidências sólidas, testemunho de agente infiltrada, amostras físicas de produtos falsificados, rastro financeiro completo, tudo que juiz precisa para aprovar mandados. Ele me estudou por longo momento. Está emocionalmente preparada para liderar isso? Sem julgamento, Helena, mas sei que está destruída por dentro. Vi no funeral, vejo agora. Estar destruída não me torna incompetente, me torna motivada. Ninguém vai trabalhar mais duro que eu nessa operação. É exatamente isso que me preocupa. Medo que motivação vire vingança. Que cruze linhas que não pode cruzar. Segurei seu olhar. Não vou cruzar linhas, vou fazer tudo dentro da lei, com cada protocolo seguido meticulosamente. Mas vou fazer, com ou sem apoio oficial. Ameaça velada, mas clara. Ele reconheceu. Tudo bem, vou aprovar. Mas com condições. Primeira, psicóloga da corporação avalia você antes de operação. Segunda, Marcos lidera a operação de
A campo, você coordena de central. Terceira, qualquer desvio de protocolo e assumo o comando imediatamente. Queria protestar sobre não estar em campo, mas reconheci que estava recebendo mais do que esperava. Aceito condições. E Helena, quando isso acabar, quando prender todos, você vai tirar licença, vai fazer terapia apropriada, vai processar luto de forma saudável. Concordo? Concordo. Passei resto do dia preparando pedidos de mandados. Cada documento precisava ser perfeito, cada evidência apresentada de forma que juiz não tivesse razão para recusar. Trabalhei com promotora jovem, mas competente, doutora Campos, que revisou tudo com olho crítico. Casos contra distribuidores e operadores de armazém são sólidos, ela disse após terceira revisão. Conseguiremos condenações definitivamente, mas chefes no topo, donos das contas offshore, ainda são apenas sombras, nomes em documentos falsificados, empresas fantasmas, sem rostos reais, sem prisões reais. Quando prendermos nível médio, alguém vai falar, sempre falam, oferecemos redução de pena em troca de cooperação. Talvez, ou talvez estejam aterrorizados demais de chefes para falar. Crime organizado mantém lealdade através de medo. Ela estava certa, mas não podia pensar nisso agora. Um passo de cada vez. Juiz aprovou todos os mandados até fim do dia. 16 mandados de busca, 23 de prisão. Operação batizada Metanol Zero estava oficialmente autorizada. Reunião de planejamento com Gate aconteceu às 6 da tarde. 12 homens e 3 mulheres do Grupo de Ações Táticas Especiais, todos vestidos de preto, todos com a expressão de quem tinha visto e feito coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Comandante do Gate, Capitão Duarte, homem enorme com cicatriz cortando sobrancelha esquerda, ouviu o briefing completo antes de falar. 15 locais simultâneos requer coordenação perfeita. Precisamos 5 equipes de 3 operadores cada. Comunicação constante, timing exato, qualquer atraso em um ponto pode alertar outros. Entendido. Qual horário recomenda? Marcos perguntou. 5 da manhã, madrugada de sábado. Maioria dos alvos estará em casa dormindo. Ruas vazias facilitam movimentação. Elemento surpresa maximizado. Sábado dá 36 horas de preparação. Suficiente? Olhei para Marcos. Terá que ser. Próximos 2 dias foram blur de planejamento obsessivo. Cada equipe recebeu dossiê completo sobre alvo específico. Fotos, endereços, plantas de locais quando disponíveis, descrição de veículos, conhecimento sobre armas ou resistência potencial. Paula e Chen fariam parte de equipes diferentes, garantindo que expertise de investigação estivesse presente em múltiplos pontos. Beatriz ficaria comigo em central de comando improvisada, monitorando comunicações, coordenando logística. Na noite de sexta, véspera da operação, voltei para casa para tentar dormir algumas horas. Impossível. Mente acelerada demais, coração batendo muito rápido, mistura de ansiedade e antecipação e medo que algo desse errado. 3 da manhã, desisti de dormir. Tomei banho longo e quente, vesti o uniforme completo pela primeira vez desde o funeral de Gabriel. Olhei para reflexo no espelho. Tinha envelhecido anos em semanas. Olheiras profundas, rosto mais magro, expressão dura que não reconhecia completamente. Por você, Gabriel, disse ao reflexo. Tudo por você. Cheguei à central de comando às 4. Sala emprestada de batalhão da PM, equipada com computadores, rádios, monitores, mostrando mapas da cidade com 15 pontos marcados. Beatriz já estava lá, café forte em garrafa térmica, expressão focada. Todas equipes em posição, ela informou, aguardando ordem de execução. Marcos me ligou às 4h40. Helena, última chance de abortar se tiver dúvidas. Sem dúvidas, vai. Então nos vemos do outro lado. E Helena, vamos pegar esses bastardos. Às 5 em ponto dei ordem. Todas unidades executar operação.
Repito, executar operação. 15 portas foram derrubadas simultaneamente em toda a cidade. 15 equipes entraram gritando comandos, armas apontadas, movendo-se com precisão militar. Transmissões de rádio encheram sala de comando. Unidade 1, entrada segura, 3 suspeitos detidos sem resistência. Unidade 3, local com resistência, um suspeito fugindo em perseguição. Unidade 7, quantidade de produtos falsificados maior que esperado, precisando caminhão adicional para apreensão. Unidade 5, suspeito principal não localizado em residência, iniciando busca secundária. Meu coração batia em sincronia com cada transmissão. Marcava em mapa digital cada sucesso, cada problema. Maioria estava correndo bem, resistências mínimas, apreensões massivas. Mas então, transmissão de Marcos. Central, temos situação na unidade 2, armazém principal, mais pessoas que esperado. Pelo menos 12 indivíduos, possivelmente armados, solicitando reforço. Reforço a caminho, Capitão Duarte respondeu, deslocando equipe de reserva. 15 minutos de tensão absoluta, enquanto ouvia comunicações fragmentadas, sons de confronto, gritos, comandos. Então, voz de Marcos, ofegante, mas triunfante. Central, unidade 2 segura, 12 suspeitos detidos. E Helena, você vai querer ver isso. Encontramos escritório no segundo andar do armazém. Computadores, arquivos, tudo, informações. Finalmente teríamos acesso direto a registros da operação criminosa. A operação durou 3 horas completas. Quando a última transmissão confirmou segurança, respirei. Pela primeira vez, adequadamente. Resultados finais: 28 criminosos presos, 17 mil garrafas de bebidas falsificadas apreendidas, 600 mil reais em dinheiro vivo, equipamentos de falsificação industrial no valor de milhões e o tesouro, computadores com registros completos de operação. Fui pessoalmente ao armazém principal quando cena foi declarada segura. Caminhei entre pilhas de caixas, cada uma contendo veneno embalado como produto legítimo. Milhares de garrafas que poderiam ter matado milhares de pessoas. Marcos me levou ao escritório no segundo andar. Pequeno, abafado, mas repleto de evidências. Computadores ainda ligados, arquivos abertos, como se ocupantes tivessem saído às pressas. Beatriz está baixando tudo, Marcos disse, mas já vimos suficiente para saber que pegamos grande, registros de transações, nomes de compradores, fornecedores de matéria-prima e... Ele pausou dramaticamente. Identidade dos chefes reais. Meu coração parou. Tem certeza? E-mails entre eles e distribuidores, videoconferências gravadas, transferências bancárias diretas. Temos eles, Helena. Realmente temos. Ele virou o laptop para que eu visse. Foto de 2 homens em reunião. Um de talvez 50 anos, cabelos grisalhos, terno caro. Outro mais jovem, 30 e poucos, expressão arrogante. Ricardo Almeida e Marcelo Duarte. Marcos leu nomes em arquivo. Donos nominais de várias empresas legítimas. Importação, logística, até algumas farmácias. Mas nos bastidores. Controlam toda a operação de falsificação. Estimamos que lucraram mais de 15 milhões nos últimos 3 anos. 15 milhões. Construídos sobre cadáveres, sobre famílias destruídas, sobre meu filho. Onde estão agora? Minha voz saiu fria, controlada. Não sabemos. Não foram presos nas operações de hoje, mas agora que temos evidências e mandados, é apenas questão de tempo. Passamos resto do dia processando cena, catalogando evidências, interrogando presos. Alguns falavam, desesperados para reduzir penas. Outros permaneciam calados, lealdade ou medo, selando lábios. Mas não importava. Tínhamos evidências suficientes para condenações múltiplas, independente de cooperação. Às 8 da noite, exausta mas estimulada por adrenalina residual, voltei para a central de comando. Beatriz me esperava com expressão estranha. Delegada, precisa ver isso. Encontrei algo nos e-mails.
Ela me mostrou tela. E-mail datado de 3 dias antes da morte de Gabriel. Assunto: produto. Improblemático. Lote 347. Li conteúdo com mãos tremendo. Recebemos reclamações sobre lote 347. Concentração de metanol mais alta que especificado. 3 hospitalizações confirmadas. Possível fatalidade. Recomendo recolhimento imediato. Resposta do Ricardo Almeida. Não, recolhimento chama atenção, dilui lote com produto seguro e redistribui. Problema se resolve sozinho. Problema se resolve sozinho. Meu filho morrendo em agonia era problema se resolvendo sozinho para eles. Senti Beatriz me segurar quando os joelhos ameaçaram ceder. Helena, senta, respira, mas não podia respirar. Não podia fazer nada, exceto sentir raiva pura, absoluta, consumidora, queimando através de cada nervo. Eles sabiam, sussurrei. Sabiam que lote estava matando pessoas e decidiram vender mesmo assim. Decidiram que lucro valia mais que vidas. Helena. Quero mandados de prisão para Ricardo e Marcelo, agora, esta noite. Promotoria trabalha o quanto precisar. E quero estar presente quando prendermos. Pessoalmente. Era desvio do protocolo acordado com o comandante Ribeiro, mas não me importava mais. Ia olhar nos olhos dos homens que mataram meu filho e ia garantir que nunca mais vissem liberdade. Mandados de prisão para Ricardo Almeida e Marcelo Duarte foram expedidos às 10 da noite. Juíza de plantão, ao ler evidências sobre conhecimento prévio do perigo dos produtos, não hesitou em assinar. Prisão preventiva por homicídio qualificado múltiplo, associação criminosa e crime contra a saúde pública. Mas temos problema. Doutora Campos, a promotora, me informou por telefone. Rastreamos endereços conhecidos de ambos. Casas vazias, escritórios fechados. Alguém os alertou. Vazamento novamente. Ou puro instinto de sobrevivência de criminosos experientes que perceberam quando rede inteira foi derrubada simultaneamente. Emita alertas em aeroportos, rodoviárias, fronteiras, ordenei. Bloqueio de contas bancárias, cartões de crédito, tudo dificulte fuga. Já em andamento, mas se tiverem recursos offshore, podem estar fora do país em horas. Não depois de chegar tão perto. Convoquei equipe de volta à central de comando. Todos exaustos após 18 horas de operação, mas ninguém reclamou quando expliquei situação. Precisamos pensar onde 2 homens ricos acostumados a luxo fugiriam dentro do país enquanto planejam saída internacional. Falei, olhando para diagrama na parede mostrando conexões conhecidas. Tem família? Beatriz trabalhou rapidamente no computador. Ricardo é divorciado. Ex-esposa mora em Curitiba com 2 filhos adultos. Marcelo é casado, esposa e filha adolescente. Residência em condomínio fechado que já verificamos. Vazio. Propriedades secundárias, sítios, fazendas, casas de praia. Ricardo tem sítio no interior. Registro em nome de empresa dele. 3 horas daqui. E Marcelo? Cobertura em Florianópolis registrada em nome da esposa. 5 horas de carro. Marcos olhou para mapa. Se dividirem. Ricardo para o sítio, Marcelo para a praia. Cobrem 2 rotas de fuga. Ou estão juntos em um dos locais. Parceiros de crime tendem a permanecer juntos em crise. Paranoia mútua não permite separação. Intuição diz qual? Marcos me perguntou. Fechei olhos pensando como criminosos pensam. Homens acostumados a controle, poder, luxo, de repente fugindo, desesperados. Precisariam se sentir seguros, ter recursos, planejar próximo movimento. Sítio, isolado, controlável, menos chance de testemunhas, mais fácil de defender se necessário. Praia, em Florianópolis é pública demais, muita exposição. Baseado no quê? Instinto, 26 anos fazendo isso. Marcos assentiu. Confio no seu instinto. Vamos ao sítio. Eu vou também, declarei. Helena não. Concordou que ficaria em coordenação central. Mudei de ideia. É direito meu estar lá quando prendermos assassinos do meu filho.
Comandante Ribeiro foi claro. Não me importo o que comandante foi. Vou. Podem me acompanhar ou eu vou sozinha. Silêncio pesado. Todos me olhando, medindo determinação, reconhecendo que não haveria argumento vencedor. Tudo bem, Marcos finalmente cedeu. Mas fica atrás. Gate entra primeiro. Você entra só quando o local estiver seguro. Aceito. Partimos às 11h30. 3 veículos. Viatura do Gate com 6 operadores, viatura de investigação com Marcos, Paula, Chen e eu no meu próprio carro seguindo atrás. Queria autonomia, queria poder processar o que estava prestes a acontecer sem plateia. Estradas vazias na madrugada. Apenas caminhões ocasionais e carros solitários compartilhando asfalto. Tive 3 horas para pensar, lembrar, preparar-me. Pensei em Gabriel criança, 7 anos, acordando de pesadelo e correndo para minha cama. Mamãe, sonhei que você não voltava do trabalho. Eu abraçava ele, sussurrando promessas que sempre voltaria, sempre estaria lá. Mas não estava lá quando ele precisou. Não pude protegê-lo de monstros reais disfarçados de empresários respeitáveis. Pensei em Gabriel adolescente, 13 anos, defendendo o colega de bullying na escola, apesar de ser menor que agressores. Voltou com o olho roxo, mas sorriso satisfeito. Fiz o certo, mãe. Você sempre diz para defender quem não pode se defender sozinho. Ele tinha aprendido, tinha internalizado valores que tentei ensinar. E morreu vítima de sistema que falha em proteger justamente porque muitos não fazem o certo quando difícil. Pensei em Gabriel, jovem adulto, 22 anos, mostrando o projeto final de engenharia com empolgação de criança no Natal. Mãe, isso pode ajudar a limpar rios poluídos. Pequena escala ainda, mas imagina se implementado em larga escala. Futuro brilhante, potencial infinito, capacidade de mudar mundo para melhor. Tudo apagado porque 2 homens decidiram que alguns milhões a mais valiam mais que vidas humanas. Chegamos à região do sítio às 2h30 da manhã. Paramos a 2 quilômetros, luzes desligadas, planejamento final. Propriedade tem portão principal, cerca ao redor, casa central, 2 galpões. Capitão Duarte mostrou imagens de satélite no tablet. Se estão lá, provavelmente na casa. Vamos entrar pelo portão. Uma equipe cerca perímetro para prevenir fuga. Outra entra na residência. Resistência esperada? Marcos perguntou. Não sabemos. Podem estar armados. Podem ter seguranças. Preparamos para pior cenário. Avançamos a pé pelos últimos 500 metros. Silêncio absoluto, exceto por cigarras e vento nas árvores. Lua minguante, oferecendo luz fraca. Portão apareceu. Alto, metal, trancado, mas não alarmes visíveis, não câmeras óbvias. Talvez confiassem em isolamento como proteção. Gate arrombou trava com ferramenta hidráulica. Som metálico ecoou alto demais na quietude. Se alguém estava na casa, saberiam que companhia chegou. Movemos rápido após isso. Equipe dividida, metade cercando, metade avançando para casa. Eu fiquei com Marcos e Paula perto do portão como prometido, esperando autorização para entrar. 5 minutos. 10. Nenhuma comunicação por rádio, conforme protocolo até local estar seguro. Então voz de Duarte. Residência segura. 2 alvos detidos. Nenhuma resistência. Podem entrar. Coração batia tão forte que ouvia sangue pulsando nas têmporas. Caminhei em direção à casa. Construção térrea grande e luxuosa. Piscina iluminada ao lado. Jardim bem cuidado. Imagem de riqueza construída sobre morte. Entrei pela porta principal. Sala ampla, decoração cara, cheiro de charuto ainda no ar. E lá, sentados em sofá de couro, algemados, estavam eles. Ricardo Almeida parecia menor pessoalmente. Cabelos desalinhados, hobby de seda sobre pijama, expressão entre raiva e medo,
Marcelo Duarte ao lado dele, mais jovem, tentando manter fachada de confiança, mas traído por tremor nas mãos. Quando entrei, ambos me olharam. Ricardo falou primeiro, voz indignada. Isso é invasão de propriedade, abuso de autoridade. Vou processar cada um de vocês. Caminhei lentamente até ficar a menos de 1 metro deles. Olhei diretamente em seus olhos. Tentei ver monstros, ver maldade pura, mas vi apenas homens comuns, fracos, assustados agora que consequências chegaram. Meu nome é delegada Helena Vargas, disse, voz baixa, mas cada palavra deliberada. E vocês mataram meu filho. Expressão de Ricardo mudou. Reconhecimento, talvez memória de notícias sobre mortes ligadas a seus produtos. Não sabemos do que está falando, Marcelo tentou. Somos empresários legítimos, isso é engano. Lote 347, continuei, ignorando negação patética. Gabriel Vargas, 22 anos, engenharia ambiental. Morreu depois de 2 dias em agonia, rins e fígado destruídos por metanol que vocês conscientemente venderam, apesar de saberem dos riscos. Nós não... Tenho e-mails! Voz saiu mais alta, mais dura. Tenho mensagem sua, Ricardo, dizendo para não recolher lote problemático, dizendo que problema se resolveria sozinho. Meu filho foi problema que você decidiu ignorar. Silêncio. Ricardo olhou para o chão. Culpa ou apenas cálculo de como sair da situação? Impossível saber. Quantos, perguntei, quantas pessoas morreram por seus produtos nos últimos 3 anos? Nenhuma resposta. Quantas? Gritei, perdendo o controle que lutei para manter. Marcos colocou mão no meu ombro. Helena, calma. Mas não havia calma em mim. Havia apenas dor e raiva e necessidade desesperada de fazer eles entenderem o que fizeram, a devastação que causaram. 19, voz fraca falou. Olhei. Era Marcelo. Lágrimas agora correndo por rosto dele. 19 mortes confirmadas, ligadas a nossos produtos. Outras hospitalizações, danos permanentes, não sei quantas. 19 famílias, 19 funerais, 19 vidas apagadas por ganância. Por quê? Minha voz quebrou. Vocês tinham dinheiro, tinham negócios legítimos. Por que fazer isso? Ricardo finalmente levantou olhos. Porque sempre queremos mais. Porque é fácil. Porque... Ele pausou. Porque não pensamos em pessoas reais. Eram apenas números, estatísticas, riscos calculados. Não víamos rostos, não conhecíamos histórias. Meu filho tinha rosto, tinha história, tinha futuro que vocês roubaram. Lamento. Marcelo soluçou. Lamento sinceramente. Se pudesse voltar, mas não pode. Cortei. Nenhum pedido de desculpas, nenhum arrependimento agora muda que Gabriel está morto. Que 18 outras pessoas estão mortas, que famílias estão destruídas. Forcei respirações profundas. Lágrimas embaçavam visão, mas recusei deixá-las cair na frente deles. Não merecia ver minha dor, minha vulnerabilidade. Ricardo, Almeida e Marcelo Duarte, disse formalmente, estão presos por homicídio qualificado múltiplo, associação criminosa, crime contra a saúde pública, falsificação de produtos e lavagem de dinheiro. Têm direito a permanecer calados. Qualquer coisa que digam pode ser usado contra vocês. Têm direito a advogado. Li direitos mecanicamente. Palavras vazias de emoção agora. Trabalho estava feito. Gate os levou. Ricardo ainda tentando protestar, Marcelo apenas chorando silenciosamente. Observei até luzes das viaturas desaparecerem na estrada. Então, finalmente sozinha no jardim silencioso daquele sítio, desabei. Sentei na grama fria, joelhos no peito, e chorei. Chorei por Gabriel, por todas as vítimas, por inocência perdida de acreditar que mundo era justo. Chorei por exaustão, de 6 semanas de caçada obsessiva. Chorei por alívio de finalmente ter pego os responsáveis. Marcos apareceu eventualmente, sentou ao meu lado sem falar, apenas presença, oferecendo suporte silencioso. Não trouxe ele de... Volta,
murmurei entre soluços. Prendi eles, fechei a operação, salvei futuras vítimas potenciais, mas Gabriel ainda está morto. Eu sei. E sempre vai doer. Perda nunca desaparece completamente, mas fez diferença. Honrou memória dele. E quando dor aguda eventualmente amenizar, vai sobrar orgulho de ter lutado por justiça. Quando? Quando dor ameniza? Não sei. Cada pessoa é diferente. Mas vai. Prometo que vai. Ficamos ali até amanhecer começar a clarear o horizonte. Tons de rosa e laranja, pintando o céu, novo dia nascendo sobre o mundo que continuava girando indiferente a tragédias individuais. Levantei finalmente, limpei rosto, endireitei o uniforme. Vamos, temos mais trabalho. Processos para construir, evidências para compilar, justiça para servir. Voltamos à cidade em silêncio. Quando cheguei em casa às 7 da manhã, fui direto ao quarto de Gabriel. Sentei na cama dele uma última vez. Peguei eles, meu amor. Os homens que te mataram estão presos. Vão passar resto das vidas pagando pelo que fizeram. Não te traz de volta, nunca vai trazer. Mas é algo. É justiça, mesmo que incompleta. Olhei ao redor do quarto uma última vez. Então levantei e fechei porta gentilmente. Era hora de começar a deixar ir. Não esquecer, nunca esquecer. Mas aprender a viver com perda, em vez de apenas sobreviver através dela. 6 meses depois da prisão de Ricardo Almeida e Marcelo Duarte, sentei no banco das testemunhas no tribunal. A sala estava lotada. Famílias de outras vítimas. Jornalistas curiosos atraídos pelo caso que tinha dominado manchetes nacionais. Máfia do metanol. O chamavam assassinos de lucro. Títulos sensacionalistas, mas precisos. Ricardo e Marcelo estavam sentados na mesa da defesa, flanqueados por advogados caros que tentavam desesperadamente construir argumentos de que seus clientes eram apenas empresários que cometeram erros de julgamento, não assassinos. Mas números não mentiam. 23 mortes agora confirmadas ligadas aos produtos deles. 19 que Marcelo tinha admitido, mais 4 que investigação adicional descobriu. Centenas de hospitalizações, danos permanentes em rins, fígado, visão de dezenas de sobreviventes. Delegada Vargas, promotora doutora Campos me perguntou gentilmente, pode descrever para o júri o impacto pessoal que os crimes dos réus tiveram? Respirei fundo. Tinha ensaiado mentalmente esse momento centenas de vezes, mas palavras reais eram mais difíceis do que imaginava. Meu filho Gabriel tinha 22 anos, estava comemorando conclusão do trabalho de conclusão de curso em engenharia ambiental. Comprou bebida que acreditava ser vodka legítima. 3 horas depois, estava na UTI. 2 dias depois, estava morto. Voz tremeu, mas continuei. Gabriel era gentil, voluntariava em abrigos de animais, ajudava vizinhos idosos, queria tornar mundo melhor. E foi assassinado por 2 homens que conscientemente venderam veneno porque aumentava lucro em alguns centavos por garrafa. Olhei diretamente para Ricardo e Marcelo. Ambos evitavam meu olhar. Como delegada, entendo que crimes acontecem, pessoas fazem escolhas ruins, mas isso... Minha voz endureceu. Não foi erro. Foi decisão deliberada, repetida, de valorizar dinheiro sobre vidas humanas. E-mail de Ricardo dizendo para não recolher lote defeituoso mostra conhecimento e indiferença total. Não foram apenas negligentes, foram maliciosos. Defesa tentou me desacreditar no contra-interrogatório, sugerir que dor pessoal distorcia julgamento, não profissional. Mas evidências eram irrefutáveis. Dezenas de investigadores, perícias técnicas, documentos forenses, testemunhos de outros vendedores e distribuidores. Julgamento durou 3 semanas. Família após família, testemunhando sobre entes queridos perdidos. Sobreviventes descrevendo danos permanentes, vidas arruinadas. Peritos explicando exatamente como o metanol destrói corpo humano, causando cegueira, insuficiência orgânica,
morte agonizante. Júri deliberou por 7 horas. Quando voltaram, presidente leu o veredito com voz firme. No caso do Estado versus Ricardo Almeida e Marcelo Duarte, acusação de homicídio qualificado múltiplo, culpados em todas as acusações. Som de choro encheu o tribunal. Famílias de vítimas abraçando, aliviadas que justiça finalmente chegou. Ricardo deixou cabeça cair na mesa. Marcelo apenas olhava para frente, expressão vazia. Sentença veio 2 semanas depois. Juiz, homem de 70 anos com 4 décadas de experiência, não teve piedade. Senhores, Almeida e Duarte, vocês operaram um esquema criminoso que resultou em pelo menos 23 mortes confirmadas e sofrimento incomensurável para incontáveis outros. Fizeram isso não por necessidade, não por desespero, mas por pura ganância. Quando alertados sobre perigos, escolheram continuar porque lucro importava mais que vidas humanas. Ele ajustou o óculos, olhando para réus com desprezo mal disfarçado. Por isso, sentencio cada um a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 17 anos. Adicionalmente, 15 anos por associação criminosa, 10 anos por crimes contra a saúde pública e confisco de todos os bens e ativos para compensação de vítimas e famílias. Ricardo tinha 50 anos, Marcelo 38, sairiam da prisão como homens velhos se saíssem. Não trouxe Gabriel de volta, nada traria, mas era fechamento, era reconhecimento de que vidas importam, que crimes têm consequências, que justiça, mesmo imperfeita e atrasada, eventualmente chega. Após sentença, famílias de vítimas se reuniram do lado de fora do tribunal. Grupo improvável unidos por tragédia comum. Abraçamos, choramos, compartilhamos histórias de quem perdemos. Maria, mãe de jovem de 19 anos que morreu, segurou minhas mãos. Obrigada por não desistir, por lutar por todos nós. Lutei por Gabriel, mas no processo lutei por todos vocês também. Ninguém deveria passar por isso. Criamos grupo de apoio após julgamento. Nos encontrávamos mensalmente, compartilhávamos luto, processávamos juntos. Havia conforto estranho em estar cercada por pessoas que verdadeiramente entendiam a dor, que não ofereciam platitudes vazias, mas silêncio solidário e presença genuína. Terapia ajudou também. Doutora Santos, psicóloga recomendada pelo departamento, me ajudou a processar trauma, culpa de sobrevivente, raiva que ameaçava me consumir. Raiva é válida, ela dizia em sessão 3 meses após julgamento. Mas não pode viver apenas em... E raiva. Gabriel não gostaria de ver você destruída por busca de vingança que já foi satisfeita. Não sei quem sou sem raiva agora. Ela me manteve funcionando, me deu propósito. Então encontre novo propósito, não baseado em perda, mas em legado. Como pode honrar Gabriel movendo-se para frente, não apenas olhando para trás? Levei perguntas seriamente e encontrei resposta em trabalho. Usei caso como plataforma para pressionar por mudanças legislativas, leis mais rígidas sobre falsificação de produtos, penas mais severas para crimes contra a saúde pública, aumento de fiscalização em cadeia de distribuição de bebidas alcoólicas, sistema de rastreamento melhor para identificar produtos falsificados antes de chegarem a consumidores. Trabalhei com deputados, senadores, grupos de defesa do consumidor, dei entrevistas, palestras, testemunhei em comissões legislativas. Conto história de Gabriel repetidamente, transformando dor pessoal em combustível para mudança sistêmica. Lei Gabriel, como projeto foi nomeado, passou no Congresso 1 ano após sua morte. Aumentou penas para falsificação de alimentos e bebidas, criou Banco de Dados Nacional de Produtos Apreendidos, implementou tecnologia de verificação em pontos de venda. Não era a solução perfeita. Criminosos sempre encontram novas formas. Mas era progresso. Era algo tangível, nascido de tragédia.
transformando morte sem sentido em proteção para outros. No segundo aniversário da morte de Gabriel, voltei ao cemitério. Não tinha ido, desde funeral, incapaz de enfrentar. Mas agora senti necessidade. Túmulo tinha flores frescas. Amigos dele, descobri depois, ainda visitavam regularmente. Mantinham memória viva de formas que me aqueceram e partiram coração simultaneamente. Sentei na grama ao lado da lápide. Oi, meu amor. Desculpa ter demorado tanto para voltar. Estava ocupada. Peguei homens que te mataram. Estão presos. Vai fazer diferença, espero. Não para você, mas para outros. Vento soprou gentilmente, fazendo árvores próximas sussurrarem. Sinto sua falta todos os dias, acordo e por segundo esqueço que você se foi. Então lembro e dor volta fresca, mas está ficando não mais fácil, mas diferente. Menos aguda, mais suportável. Lágrimas caíam livremente agora. Você tinha tantos planos, tanto futuro, e foi roubado. Mas juro que sua morte não foi em vão. Lei Gabriel já salvou vidas. Operação que fizemos desmantelou não só a organização que te matou, mas alertou outras. Apreensões aumentaram em 300% nacionalmente. Você está salvando pessoas mesmo não estando aqui. Fiquei ali por horas, conversando, chorando, finalmente começando o processo real de deixar ir. Não esquecer, nunca esquecer, mas aceitar que vida continua mesmo quando não queremos que continue. Voltei ao trabalho com perspectiva nova, ainda dedicada, ainda excelente, mas não mais consumida exclusivamente. Comecei a sair com amigos novamente. Aceitei convite para jantar. Até adotei cachorro, que Gabriel tinha sempre pedido, mas nunca tivemos tempo para cuidar. Max, nomeei Golden Retriever animado de 3 anos que resgatei de abrigo. Gabriel sempre quis cachorro chamado Max. Max encheu casa com energia que tinha faltado. Acordava-me cedo, forçava-me a caminhar, oferecia amor incondicional, sem julgamento ou piedade. Terapia canina funcionava de formas que terapia humana não conseguia. 3 anos após morte de Gabriel, recebi telefonema inesperado. Era Marcelo Duarte, da prisão. Delegada Vargas, sei que não tenho direito de pedir nada, mas poderia visitar-me. Há algo que preciso dizer pessoalmente. Hesitei. Parte de mim não queria ver ele novamente, reviver dor. Mas curiosidade venceu. Visitei prisão estadual onde estava detido. Sala de visitas estéril, mesas de metal, guardas observando. Marcelo entrou usando o uniforme laranja de presidiário, envelhecido significativamente. Cabelos grisalhos, postura curvada, olhos carregando peso de culpa. Sentamos separados por mesa. Obrigado por vir. Ele começou. Voz rouca. Não esperava que viesse. Por que me chamou? Porque preciso que saiba. Carrego o Gabriel comigo todos os dias. Seu rosto, nome, história que contou no tribunal. Não é apenas número para mim mais. É pessoa real que destruí. Bom, deveria carregar. Sei que desculpas são vazias. Nada que diga muda o que fiz. Mas estou tentando fazer diferença aqui dentro. Trabalho com programas de educação. Aconselho outros presos sobre consequências reais de crimes. Conto a história de Gabriel em todos que escutam. Por quê? Porque se uma pessoa sair daqui e não cometer crime que cometeria, se uma vida for poupada por alguém fazendo escolha melhor, então talvez haja pequena redenção. Não suficiente, nunca suficiente, mas algo. Olhei para homem destruído na minha frente. Monstro dos meus pesadelos, reduzido a humano quebrado, buscando forma de viver com peso de crimes. Gabriel acreditava em redenção, disse finalmente. Acreditava que pessoas podiam mudar, crescer, melhorar. Então continue. Conte a história dele. Use erro horrível para prevenir outros. É mínimo que pode fazer. Saí daquela visita com um sentimento inesperado de paz. Não perdão. Talvez nunca perdoasse completamente,
Mas a aceitação que justiça tinha sido servida e vida, de alguma forma tortuosa, continuava para todos. 5 anos após morte de Gabriel, recebi Prêmio Nacional de Delegada do Ano. Reconhecimento por operação contra a falsificação que resultou em mudanças legislativas e salvamento de vidas incontáveis. No discurso de aceitação, contei história completa. Do telefonema de hospital, da dor do luto, da investigação obsessiva, das prisões, do julgamento e de como transformei tragédia pessoal em propósito público. Perdi meu filho, disse para a audiência de centenas de policiais, mas através dessa perda encontrei renovado compromisso com vocação que escolhi há tantos anos. Proteger e servir não são apenas palavras, são ação diária. Escolha constante de lutar por justiça, mesmo quando parece impossível. Gabriel não pode estar aqui, mas espírito dele, gentileza, idealismo, crença que uma pessoa pode fazer diferença, vive através de trabalho que faço, de lei que leva nome dele, de cada vida salva por mudanças implementadas. Então, dedico esse prêmio não a mim, mas a Gabriel Vargas e todas as outras vítimas de ganância criminosa. Vocês não foram esquecidos, e luta continua em nome de vocês. Standing ovation encheu sala, mas estava olhando para além da multidão, imaginando Gabriel sorrindo com aquele jeito gentil dele, orgulhoso da mãe que continuou lutando mesmo quando o mundo desmoronou. Hoje, 8 anos após sua morte, ainda dói, sempre vai doer. Não existe superar perda de filho. Existe apenas aprender a viver com um buraco permanente no coração. Mas também existe propósito, legado, diferença feita. Lei Gabriel salvou literalmente centenas de vidas. Operação que conduzi serviu de modelo para outras em todo o país. Famílias não tiveram que enterrar filhos porque sistemas melhoraram. Mantenho foto de Gabriel na mesa do escritório. Não túmulo, mas celebração de vida. Ele sorrindo, abraçando Max, que adotei em memória dele, futuro brilhante refletido em olhos esperançosos. Eles não são tão espertos assim, disse uma vez sobre criminosos que perseguia. Sempre deixam rastro, sempre cometem erro, e quando cometem, estarei lá. Estava certa. Ricardo e Marcelo, com toda a sua sofisticação e recursos, ainda foram pegos. Justiça, lenta, mas inexorável, alcançou. E Gabriel, meu menino gentil, sensível, idealista, não morreu em vão. Vive na lei que leva nome, nas vidas salvas por mudanças implementadas, na mãe que transformou luto em ação. Essa é a história que conto, não de perda, embora a perda esteja lá, mas de resiliência, de justiça, de amor que transcende morte. E quando noites são difíceis, quando saudade aperta demais, olho para estrelas e sussurro: te amo, Gabriel, sempre vou amar. E sempre vou lutar, por você, por todos, para que tragédia que te levou nunca mais destrua outra família. Porque no final, amor não é apenas sentimento, é ação, é escolha, é continuar vivendo, lutando, fazendo diferença. E esse é o maior legado que posso oferecer ao filho que perdi, mas nunca vai ser esquecido.